É isso mesmo, gente. Olha aí. A vida é uma sucessão de sucessivos que se sucedem sucessivamente sem cessar. Olha que maravilha, gente. Que coisa fantástica. Repete aí, William. A vida é uma sucessão de sucessivos que se sucedem sucessivamente sem cessar. Olha que coisa grandiosa. Pois bem, gente, isto mesmo. A vida é isto. A vida começa assim, lá no início, gente, no ventre da mulher. A mulher é um ser sagrado, gente. Temos que respeitar mais as mulheres, elogiar, dar carinho, gente. Homenagem, fazer homenagem todos os dias, gente, às nossas mulheres. Homenageando hoje minha sobrinha Juliana, fazendo aniversário, gente. Amanhã é Nazaré Ximenes. Olha aí, é isso que é a sucessão de homenagem que devemos fazer todos os dias para nossas mulheres, gente. Isso é muito grandioso, faz parte dos ensinamentos da nossa fé, gente. Então, William, voltando lá neste pensamento, o que podemos falar deste pensamento? Vamos destrinchar esse pensamento. Olha aí, estudante. Suponhamos que esse pensamento, por semelhança, possa ser tema de um concurso. Olha bem, concurseiros, olha bem, concurseiros. Vamos lá, concurseiros. Isto mesmo. Vamos tentar analisar este pensamento nesse pouco espaço aqui. Vou fazer um vídeo bem pequenininho para não ficar muito extenso. Eu vou apenas fazer uma conclusão, uma definição exata deste pensamento que veio de repente aqui na minha mente. Esse pensamento há muitos anos que ele estava guardado em minha mente. De repente ele apareceu aqui, então eu resolvi fazer esse videozinho. Vamos lá, William. Então, suponhamos, já que estamos dando parabéns às nossas mulheres, gente. Olha aí, gente, vamos falar por semelhança. É isso mesmo, é o tema do pensamento. Por semelhança, gente, podemos comparar com a nossa mulher, gente, a mulher. A mulher, nós viemos, gente, todos nós viemos da mulher, isto mesmo. Ali está começando o embrião, gente, olha ali, a sucessão do embrião, gente, olha que maravilha. Está nascendo ali a sucessão, gente. De repente, o embrião se transforma, gente, se transforma já num ser, gente, num ser que vai se tornar aqui na face da terra o adulto, gente, o adulto, isso mesmo, aquele ser vai se formar um adulto, gente. Olha que coisa maravilhosa, olha a sucessão ali, as sucessivas partes dessa sucessão de matéria, gente, de coisa linda que Deus deixou aqui neste planeta Terra, gente. E depois, William, o que vem, William? Os sucessivos, gente. Isso mesmo, os sucessivos estão começando a brotar, gente. Olha que maravilha. Os sucessivos, gente, estão começando a brotar. Ali aquela criança, gente, aquele bebê se transforma, gente, no útero da mulher. Se transforma, gente, nasce a criança, gente, a criancinha. Depois de um ano, gente, ela faz um ano de vida. Ali vem os parabéns, gente. É dentro dessa sucessão, desse acontecimento maravilhoso, lindo. Maravilhoso e lindo, gente. Sagrado, podemos dizer sagrado. Isso mesmo, é sagrado. É um nascimento sagrado, gente. Isso aí faz parte dos ensinamentos, dos princípios de Cristo. Isso mesmo, dos princípios de Cristo. Isso são a sucessão que Deus deixou, gente, aqui em nossa terra. Olha que maravilha. Se não fosse essa grandiosidade
evidente que não existiria, gente, o ser humano. Olha como é que Deus é grande. Fez tudo perfeito. Por isso que eu iniciei, gente, falando este lindo pensamento. Este pensamento é tudo que compõe uma sucessão perfeita, gente, de tudo. Isso mesmo, William, a sucessão perfeita do nosso universo, gente. Isso mesmo, esse pensamento, gente, por semelhança, é que para a construção do nosso universo. Isso mesmo, o universo da mulher, gente. A mulher também pode ser comparada a um universo, gente. Um universo sagrado que gera a vida, gente. Como o universo foi gerado, a vida também, gente, é gerada através da nossa mulher. Olha, gente, então e parabéns a todas as mulheres que estão aniversariando hoje, gente. Esse mês é um mês que muitos estão fazendo aniversário. Fica aqui meus parabéns a todos, que as graças de Deus ilumine todos e que essa sucessão de maravilhas que Deus deixou aqui, gente, em nossa terra, possa canalizar, sinalizar na mente de todos, gente, de todos. Vamos aprender a ter fé verdadeira. Vamos praticar, gente, as nossas religiões de acordo com os ensinamentos verdadeiros de Cristo. Isto mesmo, gente. Que todos tenham uma noite iluminada de bênçãos e de graças. E vamos ter mais carinho com nossas mulheres, gente. Vamos ter carinho, paz, harmonia, equilíbrio. Tudo isso, gente, faz parte de uma sucessão. Isto mesmo, é a sucessão sucessivas que se sucede sucessivamente sem cessar, gente. Até que um dia tudo se torna ao ponto de origem, como Deus formou aqui em nosso planeta Terra. Obrigado a todos, que a luz e a paz de Cristo esteja com todos e que Jesus abençoe todos neste momento. Amém. A bênção de Jesus, por gentileza. Pois não, William, muito bem, William, bem lembrado, meu filho, gostei. O vídeo vai ficar bem pequenininho. Olha, que minha paz e minha bênção desça sobre todos vocês, principalmente a todos que estão aniversariando hoje e sempre. Parabéns às nossas mulheres, lembrou bem, meu filho? Vai com Deus, que minha luz e minha bênção desça sobre todos. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais um dia. Obrigado que a luz do universo e a paz de Cristo desça sobre todos nós. Amém. Obrigado. Amém. Glória.